Olha aí, uou! O tempo urge, o tempo voa, porque é rápido as coisas aqui, mas eu acho que a gente está num passo a passo bem legal, bem tranquilo. Tá rápido, mas tá devagar, né? É aquele negócio. Vai correndo porque o tempo não para, mas eu tenho certeza que vocês não podem reclamar de que a gente não está correndo demais, não tá. Tá indo cadenciado, devagarzinho ali, no detalhe, o melhor de tudo, no detalhe, porque matemática, se não for no detalhe, às vezes você perde um negocinho, aí não engrena mais. Pois é, né? Tem aquela musiquinha, escorrer, o bicho pega, se ficar, o bicho come, então vamos caminhando, né? Nem correndo, nem parado, é caminhando que se vai longe. Na aula 25 a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre as equações do primeiro grau, tá? E na equação do primeiro grau, na aula anterior a gente viu um pouquinho pelo raciocínio lógico, né? Isso, a introdução, o raciocínio lógico. E vimos também alguns detalhes de, por exemplo, se não der para ir pelo raciocínio lógico, o que eu faço? Passa para um lado, passa para o outro. Professor, não conseguimos entender, ficou preso, nós, sabe assim? Então, nessa aula, vamos desembolar isso aí e vamos soltar tudo. Isso mesmo. É na aula de hoje que a gente dá aquele up, assim, né, do passo a passo para resolver a equação. Então, para quem não entendeu muito a aula anterior, essa aula vai resolver os seus problemas. Então, vem com a gente, aula 25. Então, estamos na equação do primeiro grau, na sua segunda parte. E hoje vamos fazer o estudo das equações do primeiro grau. Uai, professor, mas nós já fizemos esse estudo. Já fizemos. Só que a primeira parte é aquela parte que você tem que entender o que é a equação, o que é o método da balança, como que eu vou usar esse método utilizando somente o raciocínio lógico. E aí temos o abraço do dia, né? Com certeza hoje é dia de abraçar mais alguém, mais uma escola, mais uma turma. E vamos ver qual é a escola do oferecimento de hoje, olha lá. Na telinha, a escola de hoje, uma escola rural, né? Lá no campo, uma escola muito querida por nós. Mas qual será essa escola? Deixa eu ver. As fotos vão chegando e a gente vai, né, mostrando aqui para vocês. A aula de hoje, o oferecimento é para a escola... Professora Maria Laurinda Groff. Nova Mamoré, em Rondônia. Olha que legal, né? Vamos junto aqui, então, para a gente dar aquele abraço para Maria Laurinda Groff. Então, um beijo no coração de vocês, tá? Um abraço aos professores presenciais do primeiro ano. Não sabemos quantas turmas, né? Não sei se tem uma ou tem mais de uma. Mas aquele beijo no coração fica para os alunos aí do primeiro ano. Nós não sabemos quantas turmas são. Mas uma coisa que nós temos certeza, foi uma informação que nos passaram no final do ano passado, é que mais uma escola, né, ali nessa região de Nova Mamoré, Guajará, naquele meio ali, aderiu à mediação tecnológica. Olha então, aí. temos uma escola novinha aí, alunos primeiros ali e tal. Manda foto pra gente, pra poder já colocar nas aulas da futura. Os professores estão mandando, né, aos presenciais fotos, registros das turmas, dos alunos, e a gente quer dizer que a partir da unidade 2 a gente vai colocar essas fotos que estão chegando, tá certo? Então, um beijo no coração e vamos que vamos! Hora de ensino, hora de aprender mais um pouquinho. No estudo das equações do primeiro grau, lá vem a perguntinha, né? Lembra da pergunta anterior? Qual é a pergunta anterior? Vamos ver, a professora Lúcia tá na matemática da coisa aí, vamos lá? Quando acontece assim, 5x menos 8 igual a 2x mais 10? Bom, aí fica complicado, porque como é que eu vou aplicar a lógica aqui? Olha só, para eu aplicar a lógica aqui, eu tenho que pensar de dois lados diferentes. A minha cabeça parece que vai embolando, porque eu tenho que pensar em um número que multiplicado por 5, tirado 8... é igual ao número... esse mesmo número multiplicado por 2, somado com 10... Nessa hora, parece que o raciocínio lógico dá uma amarrada, fica preso, não sei, acontece alguma coisa diferente. É porque a gente fez na aula anterior alguns pela lógica, né? Tipo assim, o dobro de x, né? Quem é o x? O dobro de um número que o resultado é 50. Qual é esse número? 25, né? Aí a gente fez alguns bem simples, assim, né? Então, assim, pelo raciocínio lógico, a gente conseguia resolver. Mas numa situação dessa, 5x menos 8 igual a 2x mais 10, será que é difícil? Ou a gente pode... Né? X, né? Não sei. Não sei, acho que não. Não? Acho que não dá não. Será que é difícil? Aí, com essa situação, a gente precisa daquele método para resolução, ou seja, dos 4 passos que a gente iniciou na aula anterior e a gente continua agora. Vamos lá?
Vamos ver então os 4 passos, né? No passo a passo, pegadas na areia, vamos lá? Os 4 passos da resolução de equações do primeiro grau. Então a gente vai ver o tim-tim por tim-tim, bem devagarinho. Então se a galera ficou com alguma dúvida, a hora é agora. Bora ver. E a aula vem justamente para complementar, né? Porque teve gente que saiu da aula 24 ali e falou, meu Deus, não vou conseguir fazer nenhuma. Não entendi nada. No primeiro passo, colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. E no segundo membro, os que não possuem. Na aula anterior, nós falamos assim de maneira bem simples. Letra de um lado, número do outro. Agora já está bem detalhado, olha só. Colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. 5x e 2x. Lembrando que o 2x está no segundo membro positivo, vem para o primeiro membro negativo. Assim como o menos 8, né? O menos 8 ele estava negativo, vai passar para o outro membro positivo, né? Então, olha lá, vamos fazer uma setinha aí do menos 8 passando para o outro membro. Passou pro lado de lá. Isso, positivo. E o 2x então, veio para cá. Em resumo, é isso aí, né? Deixar de um lado letras, de outro lado números. Ah, mas o 5 tá lá com x e o 2 com x. Letras que a gente diz acompanhada dos números que, né, estão abraçadinhos a ela, né? Mas nós aprendemos lá na aula de expressão algébrica que ali eu tenho 5x. É como se fosse x mais x mais x mais x mais x, 5 vezes. Muito então, bem. Tá certo. Isso. De um lado letras, de outro lado números. Bom, se nessa primeira parte aqui, na aula anterior, teve alguma dúvida, hoje acho que já foi ali meio que... Acho que clareou. Pronto. Clareia. Vamos para o segundo passo, né? Nas 2 pegadinhas na areia é quando acontece o quê? Vamos agora juntar os termos semelhantes. Lembrando da aula de álgebra, termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal ou que estão no mesmo universo. No primeiro membro, nós temos 5x e 2x. E no segundo membro, 10 mais 8. Então, ou seja, termos algébricos de um lado e números do outro. Então, a gente pode agora efetuar as operações necessárias. 5x tira 2x. 3x. 10 mais 8? 18. Beleza? Beleza. Até aí tudo bem? Realizando as operações, estamos no segundo passo. Isso, o que a gente fez agora foi simplificar, né, as expressões em cada membro, ou seja, efetuar, realizar as operações que eram necessárias, tá? Beleza. Terceiro passo. Isolar a incógnita. Vamos deixá-la sozinha agora. A letrinha sozinha. Às vezes ela automaticamente já está sozinha, né? Mas às vezes precisa a gente fazer esse processo aí. Então a gente tem lá 5x menos 8 igual a 2x mais 10. O 2x passou para outro membro negativo. O 8 para outro membro positivo. Ficamos com 3x igual a 18. Agora vamos realizar a operação inversa. Tá multiplicando, passa dividindo. Ali o 3 está multiplicando o x, né? Isso, aqui tem um pontinho de vezes. Tem um pontinho que está multiplicando o x. É só um pontinho. É só um pontinho, né? Então ali está multiplicando o x. Se está multiplicando, passa dividindo. Isso é isolar a incógnita. Agora o meu x ficou sozinho. Tá aqui, ó. Sozinho. Isolado. Antes eu não tinha x, eu tinha 3x. Pronto. 3 vezes x. Até nesse caso aí, a gente já poderia usar o raciocínio lógico, né? Qual é o número que multiplicado por 3 dá 18? Pronto. A gente já sabe a resposta. Se o aluno consegue chegar a dar aqui o primeiro passo e o segundo passo, no terceiro passo já fica bem prático para aplicar a lógica. Lembra que nós falamos assim? Eu sei fazer só usando a lógica. Beleza, mas desde que você mostre no papel como que você fez para chegar nessa lógica. Beleza. No quarto passo, então, temos quem? Achar o valor da incógnita, que é aquele passo anterior que faz pela lógica, né? Então, a gente repete todos os passos que a gente viu anteriormente e agora a gente descobriu que 18 dividido por 3 é 6. Ou seja, o número que falta nessa equação para que ela seja verdadeira, a raiz dessa equação é o 6. Isso quer dizer que se eu pegar 5 vezes 6 menos 8... é o mesmo que pegar 2 vezes 6 mais 10. Muito bem! Depois de 4 passos, que a gente chega à solução, a gente verifica que com os 4 passos, é bem tranquilo, né? Aí você, mas vou ter que ficar pensando nesses passos, depois vai ser automático, vai ser natural. Né? De fato, você já vai resolvendo aí de boa na lagoa, sem sofrimento, você já vai fazendo no automático. Agora, é claro, o que precisa? Letras de um lado,
números de outro, realiza as operações necessárias, né? Tá somando, tá multiplicando, passa dividindo, né? E finalmente a gente deixar o nosso x solito, sozinho, tá bom? Beleza, então agora a gente pode tirar a prova real, né? Que diz ali, ó, verifique se é a raiz da equação. Ou seja, esse 6, se a gente colocar no lugar do x aqui, vai dar certo? Vamos ver. Precisamos ver? Vamos tirar a prova real? Vamos lá? Então, na telinha, vamos resolver? Então, quando a gente coloca o 6 no lugar do x, olha lá, temos aqui todo o processo, né? Vamos tirar agora, então, a prova real. No lugar do x, nós vamos colocar quem? O 6. O 6, que foi a nossa resposta, né? Então, onde tem x, substitui por 6. Consegue visualizar o que a gente está fazendo? A gente está tirando a prova real para verificar se esse 6 está correto. 5 vezes 6? 30. Menos 8. 2 vezes 6? 12. Lembrando que aqui está multiplicando. 12 mais 10? 22. 22 igual a 22? Tá verificado. Beleza, fechou, né? Então quer dizer que o nosso 6 é a solução, é a raiz do nosso problema aí, da nossa equação. Tá? Quando a gente faz isso, a gente chega numa solução, uma igualdade verdadeira, a gente confere que está certinho o que foi feito anteriormente. Beleza. Certo? Certinho, entendi direitinho. Quando a gente troca um termo de membro, este recebe a operação inversa, né? Então muita gente se confunde, vamos até conversar com eles agora, porque muita gente confunde esse detalhezinho, né? A operação é inversa e não troca de sinal. Passa para o outro lado, troca de sinal. Não. Né? A gente tem esse costume na fala. Só que a verdade não troca de sinal. Muda a operação matemática. E aí é importante, e eu lembro que em cada aula que nós falávamos de operação, nós ressaltávamos sempre, né? Operação inversa, da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão, da potência é a raiz. Nós sempre ressaltávamos e era enfático para lembrar. Lembrava sempre. Por quê? Porque nós já sabíamos que mais na frente isso seria necessário. Então, vamos corrigir. Claro que às vezes eu falo que troca de sinal, mas eu sei que está mudando a operação. Só que é um cuidado a se tomar, por quê? Porque se eu ainda não sei, eu tenho que aprender do jeito certo. É porque a gente vai ver situações que está multiplicando ali um número negativo e ele passa dividindo e continua negativo. Continua. É onde a gente vê que não é que muda de sinal, troca a operação sendo a inversa. A inversa da multiplicação é a divisão. Se ele está negativo, ele continua negativo. Mas não entendi. A gente vai ter situações que isso vai acontecer e vocês vão conseguir perceber, tá bom? Então, quando a gente está falando de operação inversa, fica desse jeito, olha lá. Se era soma, então subtrai. Olha lá na telinha. Se era soma, então subtrai. Se era multiplicação, então divide. E se era potenciação, então aplica a raiz. E vice-versa, né? Então quer dizer que se for a radiciação, eu posso aplicar a potência? Se estiver dividindo, eu posso multiplicar? Se estiver subtraindo, eu posso somar? Isso mesmo, né? Se estiver subtraindo, a gente pode somar. Então só tem um jeito de ver se tá fácil mesmo, né? Vamos treinar, vamos aplicar. Vamos lá. Bora, galera! É hora de animar! Lá vem ele! Porque ele é animadinho, né? Igual a gente, né? Não é à toa que a gente insere ele nas nossas aulas. Dá um espacinho aqui pra ele. Tá aqui, é uma jogada para um lado e para o outro. E é uma animação. E por pouco ele não entra no... não sei fazer isso, não tem coordenação. Bora, galera, então animar, é hora da prática. Vamos praticar juntos. Olha lá, então. Resolva a equação abaixo. Eita, você não aprendi a fazer, não. É hora de praticar, professor Maurício. Não aprendeu, vai aprender. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos pensando primeiro que aqui está o sinal de igualdade, né? Que aqui é que a gente vai ter que dosar membros, letras para um lado, no primeiro membro, números para o segundo. Vamos lá, o 2x já está no primeiro? Já. Continua, então, Continua. Né? 2x. 3x já está no primeiro? Está no primeiro membro também. Então, continua, né? Agora, o restante tudo é número, né? Então, já vamos botar o sinal de igual. O 5 está no segundo membro? Então, continua. No segundo membro. 5, né? O mais 10 está no primeiro membro, passa para outro membro, menos 10. O menos 15 está menos, passa para outro membro, mais 15. Beleza?
Beleza. Vamos resolvendo então. 2x mais 3x. 5x. 5x. Agora é hora de resolver as operações necessárias, né? Aqui a gente pode somar os positivos, né? 15 mais 5. 20. 20 tira 10. Fica 10. Fica 10. Beleza? Tá multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x vai ser igual a 10, que eu quero isolar o meu x, deixar ele sozinho. Dividido por 5. 10 dividido por 5, meu x vale? 2. 2. Então quer dizer que se eu deslocar o número com a letra, só que ele estiver no mesmo membro, ele não troca o sinal? Não muda a operação? Não. Então só quando ele muda de membro. Só quando troca de membro. O 3x já estava no primeiro membro, não precisou trocar. Entendi. Tá bom? Olha aí, então vamos anotando, tá, gente? Vão anotando, vão fazendo junto com a gente. Quanto mais vocês resolverem equações, mais vocês vão se apropriar aí do conhecimento, tá? Beleza? Mais uma? Vamos lá? Eita, essa daqui ficou mais difícil agora. Essa aqui tem um processo chamado, né, a operação distributiva. Então, a gente vai usar o chuveirinho nele. O que é chuveirinho? Esse multiplica com esse e multiplica com esse. Esse multiplica com esse e multiplica com esse. Atento aos jogos de sinais, né? Então, os jogos de sinais são muito importantes. 10 vezes x? 10x. Mais 10 vezes 1? 10. 10. Menos 5 vezes x? 5x. 5x. Menos com menos? Fica mais. Mais 5 vezes 2? 10. 10. Igual a? 70. Agora a gente ficou com uma modalidade idêntica à anterior, né? Que agora sim, depois do chuveirinho é que a gente começa o processo. Tudo que tem letra de um lado, o que não tem letra de outro. Vamos localizar onde está a igualdade? Está aqui, ó. Pra gente ver o que muda de membro e o que não muda, né? Então, o primeiro membro é 10x mais 10, menos 5x mais 10. E o segundo membro é 70? Isso. Então, agora a gente precisa organizar essa parada aí. Vamos lá? 10x já está no primeiro membro? Está no primeiro membro. Então, vamos continuar. Menos 5x já está no primeiro membro? Também. Então, deixa menos 5x. Não mudou nada. Não mudou de membro, não muda a operação, tá? Beleza. Do outro lado, já temos o 70, muda de membro? Não. Não, então deixa ele lá. Agora, o mais 10 passa para o outro lado? Menos 10. Menos 10. Esse mais 10 passa para o outro lado? Menos 10 menos também. 10 também, né? Vamos resolvendo agora. 10x menos 5x. 5x. E agora vamos resolver a parte numérica aqui, ó. 70 tira 10. Fica 60. 60 tira 10. Fica 50. 50. Beleza? Tá multiplicando, vocês vão ouvir a gente dizer muitas vezes isso, porque tá multiplicando, vai passar lá embaixo, dividindo. 50 dividido por 5 é 10. É 10. Então, se eu pegar esse 10 e colocar aqui nesses valores aqui, o resultado vai ser 70. Cadê? Peraí, calma. Quer tentar? Vamos lá. Vamos lá. 10 mais 1? 11. 11 vezes 10? 110. 110, né? Vamos pensando aqui. 10 menos 2? 8. 8. 5 vezes 8? 40. 40. 110 tira 40? 70. Pronto, bateu. Verdade. Beleza? Não então, é que sempre, é verdade? o mais legal de resolver equações é que você sempre pode tirar a prova real. Então, toda vez que você estiver resolvendo equações, o valor que você achou aqui, você não achou um x valendo 10? Então quer dizer, peraí, calma, depois dessa informação aqui, atenção. Olha a informação. Achei a raiz, eu posso testar para ver se está certo. Então quer dizer que se ele fizer uma atividade, uma avaliação, tiver 10 questões, 10 equações, ele resolveu as 10, testou as 10, deu certo as 10, ele vai tirar 10. É tudo 10, né? É tudo 10. O valor que você achou que o melhor de resolver equações, eu sempre gostei. Desde que eu estava na escola, eu nem pensava, não, porque eu sempre pensei em ser professora, né? Mas, assim, de matemática em si, eu acho que eu não tinha bem certeza disso. Mas desde a escola, eu já pensava que gostava. Eu já pensava que era legal. Porque quando a gente achava o x igual a 10, a gente vai lá no começo, coloca no lugar do x e verifica se dá o resultado. Se deu, é a prova real de que você fez correto. Se não deu, opa, algo de errado não está certo, você vai precisar dar uma conferidinha aí, tá certo? Beleza? Vamos lá então, mais uma? Mais uma. É isso aí, aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Vamos ver. 5x menos 2 igual a 18 mais 3x. Precisamos fazer o quê? Olhar lá onde está o sinal de igual e trabalhar com as
operações, os membros, né? Vamos lá, o 5x já está do lado de cá? Já. Deixa para cá. 3x está do lado de lá, não tá? Então vai ter que passar para cá Menos como? 3. Menos 3x. 3x. O 18 já está do lado de cá? Continua. Continua. O menos 2, ele está no primeiro membro, eu preciso passar ele para o segundo. Vai ficar? Mais 2. Mais 2. Mudou a operação. E agora é hora de solução. 5x menos 3x, Fica 2x. 2x. 18 mais 2, 20. 20, né? E claro, agora é só pensar, né? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 20. Ah, tá fácil. Né? Ou a gente aplica a operação inversa, tá? Multiplicando, vai passar dividindo. 20 dividido por 2, Vai dar 10. 10. Se eu colocar lá, dá certo? Vamos. 5 vezes 10, Fica 50. Tira 2, 48. 48 de um lado da igualdade. Do outro lado, 3 vezes 10, 30. 30. 30 mais 18. 48. Olha aí, Certinho. fechou. Certinho, né? Que legal é a gente poder trabalhar com a equação e encontrar as respostas corretas, né? E verificar que a gente fez de maneira certa. Beleza? Beleza. E olha só, que legal. Teve aluno que terminou a aula anterior preocupado. E agora já fez assim, ó. Ufa, era só isso. Né? Ficou mais fácil do que eu muito bom. pensava, né? Mas, calma. Eu lembro que você comentou na aula anterior. Para nós conseguir enxergar. Eu lembro que você comentou na aula anterior sobre isso aqui. Comentou, né? E aí, de repente, você... Não, por que tu colocou isso aqui nessa aula? Porque assim, ó, a gente tem um propósito de passar para vocês tudo que é tipo de situação matemática, né? A gente fala de equação, 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 e você já ouviu falar em inequação? Já? Como que resolve? A inequação, ela é bem semelhante à equação, inclusive no processo de resolução. Ah, igual? Praticamente, só que a gente tem sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Porque é uma inequação, a gente não está igualando. A gente está dizendo situações que podem ser maiores, menores do que a outra do outro lado. Então quer dizer que no final, ao invés de encontrar, por exemplo, x igual a 10, eu vou achar um x maior que 10. Isso. Por exemplo, que número eu vou somar com 15 aqui para dar maior que 21? Primeiro vamos pensar qual número soma com 15 para dar igual a 21. É 6, né? 6 mais 15 é 21. Ah, 6 então o 6 não serve. Se eu botar o 6 aqui, 6 mais 15 vai ficar igual, e esse sinal não é de igual, esse sinal é de maior. Então eu preciso de quem? Do 7, do 8, isso pensando nos naturais, né? Eu já ia falar, tu viu, né? Mas pode ser o 6,1? Pode, já passou de 21, né? E assim a gente vai ver com vocês agora um pouquinho de como resolver as inequações, tá? Vocês precisam passar por todos os assuntos para depois não ter dificuldade. Olha lá então na telinha quando a gente fala de inequação. Como resolver? Bom, enquanto as equações são representadas, são definidas com uma expressão aberta, né? E uma igualdade, a nossa inequação vem com desigualdades. Por que desigualdades? Porque vai ser números maiores que, menores que, maiores ou iguais a, menores ou iguais a, e também o símbolo de diferente. Então, esses símbolos vão representar que eu não estou procurando número que vai ficar igual àquela minha resposta, mas sim números que vão tornar aquele resultado maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, ou simplesmente diferente daquele resultado. Isso mesmo. Então, se temos esses sinais para trabalhar, a gente vai entender agora como é fácil resolver, né? Então, vamos lá, vamos dar o mesmo caminho das equações, com alguns cuidados, é claro, mas no passo a passo ficaria a mesma coisa, né? Como fica mesmo? Primeiro passo. Separar os membros, ou seja, termos que têm letras de um lado, termos que não têm letra do outro lado. Depois a gente vai resolver as operações necessárias? Isso. Somar, subtrair, né? E depois vamos isolar a incógnita. Então, porque no final eu quero um valor de x também, não quero? Isso. E aí a gente vai encontrar agora, em vez da raiz, O intervalo. Calma, intervalo. Aquele intervalo lá que a gente estudou lá atrás. Não é a hora do lanche, não. É aquele intervalo que a gente estudou numa aula anterior aí, né? Beleza? Então, a gente vai usar o mesmo mecanismo, só que agora com alguns
cuidados, né? Bora ver? Vamos lá? Vamos resolver essa pequenininha aqui com eles, por enquanto? Pode ser, vamos ver. Depois a gente vai pra maiorzinha. Essa aqui a gente já mostrou, já sabe que tem que ser um número maior que 6, né? Isso. Vamos lá, então. Separando os membros, né? Então, o X continua desse lado, certo? O 15 está positivo, precisa passar para outro membro negativo, né? Então, continuamos com o nosso sinal. 21 tira 15. Então, o meu X tem que ser maior que quem? 21 tira 15. Vai dar 6. Olha lá, 21 tira 15, vai dar 6. E esse caso aqui foi aquele caso que a professora Lúcia citou agora há pouco, que dizia assim, às vezes, só de mudar os termos de membro, a incógnita já fica isolada. Né? Já tá sozinha. Não X. precisou passar nada multiplicando, nada dividindo, nada disso, né? Beleza. Já tá sozinho. Então, o meu X, nesse caso aqui, ele precisa ser maior que 6. Pode ser 6,1, pode ser 7, pode ser 10, pode ser qualquer coisa que atenda esse quesito aqui de maior que 6. Beleza. Tá? Vamos praticar? Vamos para mais algumas? Olha lá, vamos resolvendo essa? Vamos. O procedimento é o mesmo, né? Vamos lá, então. O 7x está no primeiro membro, continua? Continua. O 2x está no segundo membro, passa para o primeiro negativo. Menor, continua o sinal. O 16 já está nesse membro segundo, então continua. E o menos 9 eu preciso passar para o primeiro membro, né? Então, mais para o segundo 9. membro. Então, mais 9. Beleza? Vamos resolvendo agora, resolver as operações necessárias, ó. 7x tira 2x? Fica 5x. 5x, menor que... Vamos lá, 16 mais 9? Fica 25, né? Se fosse 10, 26, então 25. Tá multiplicando, agora a gente vai ter que fazer o mesmo processo. X é menor que 25 dividido por 5. X é menor que 25 dividido por 5. Vai dar 5. Que 5 vezes 5 é 25. Olha aí, bastante exemplos, né, resolvidos de equação. Então, o meu X aqui, para essa equação se tornar, essa inequação, ter verdade nela, o meu X tem que ser menor que 5. Certinho? Então, o procedimento é o mesmo, só que no final a gente não acha uma igualdade, e sim um intervalo. Né? Então eu posso representar essa resposta naquela reta numerada? Pode. Reta real? Se eu tiver uma reta real, eu vou colocar o 5 aqui aberto, né? Porque não tem o sinalzinho de igual aqui, ó. Então o 5 é aberto, né? E vou fazer o quê? Vou pegar os valores menores que 5 para a esquerda. Beleza. Então quer dizer que todas as aulas anteriores estão se encaixando agora nessas aulas que nós temos para frente? E o melhor... O aluno que não lembra, o aluno que ainda ficou ali meio assim, pode voltar na aula, tá no canal do YouTube, assiste de novo e fica alinhado. Pronto, né? Beleza? Vamos lá na letra B, mais um exemplinho aí, temos mais algumas para fazer, que a gente ainda finaliza com quiz, né? Temos um quiz aí para perguntar para eles. Olha lá, temos um quiz aí então com algumas perguntinhas. Aqui, né? Vamos lá. Na letra B, então, vamos fazer o processo dos membros? Olha lá. 12x no primeiro, continua? Continua. 4x no primeiro continua, sem mudar sinal, porque não mudou membro. E esse 9x está positivo, passa para outro membro? Negativo. Menos 9x. Vamos botar o sinal, que a gente tem a tendência de colocar o igual, tá? Isso é verdade. Isso, não se preocupem, tá? É natural que você, ao resolver, troque. Só fica atento para depois corrigir, mas é natural, até você acostumar. Colocar o sinal de igualdade, né? O mais 2 está descendo, continua. E aqui eu tenho menos 5 que precisa mudar de membro, né? Então vai ficar mais 5. Vamos resolvendo agora todo esse processo aqui. Vamos lá? 12 tira 4, fica 8. 12 tira 4, fica 8? 8 positivo. Mas 8 tira 9? Ixi, não, aí vai ficar devendo. Vai ficar menos 1x. 1x. Menos 1x, menor ou igual a? 7. 2 mais 5, ó. Estamos resolvendo o outro processo. 2 mais 5, 7. Agora que são aqueles detalhes que estão escritos aqui, ó, com alguns cuidados, né? Quando a gente tem uma situação dessa aqui, a gente vai passar, né? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, mas ele é negativo. Quando ele é negativo, a gente vai ter que fazer um detalhezinho aqui, ó. Inverter o nosso sinal de inequação. Tá? Então, 7 dividido por menos 1, olha lá. O menos 1, ele continuou negativo. Mudamos a operação, estava multiplicando, passou dividindo, mas ele continuou
negativo. Então, meu x aqui vai ser maior ou igual que 7 dividido por menos 1? Menos 7. Menos 7. Então quer dizer que toda vez que o termo que tiver com a letra numa inequação for negativo, eu vou mudar a desigualdade? Isso, muda o lado da desigualdade, isso mesmo. Tá? Então, esses são os cuidadinhos que precisamos ter. Já anota aí para não esquecer. São bastante exemplos que a gente está construindo junto com vocês. Vale a pena anotar, vale a pena fazer junto. Às vezes é mais rapidinho aí, mas tira uma foto, dá um pause aí no vídeo, né? Volta a fita. Pode ser um retrato? Pode ser o retrato. Quer voltar a fita mesmo? Voltar a fita. Vamos para mais um? E aí a gente vai para o quiz rapidinho, tá? 2x já está no primeiro membro, continua. Já. O menos 3x passa para o primeiro membro. Mais 3x. Mais 3x. Menor que 40 continua 40. E o mais 5 vai ter que passar para outro membro, menos 5. 2x mais 3x? 5x. 5x. Menor que 40 tira 5? 35. Positivo, né? Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. E 35 dividido por 5 é 7. É 7. Então, o meu x aqui tem que ser menor que 7. Não precisou mudar de sinal, porque esse 5 que veio daqui veio positivo. Só vai mudar se for negativo. Que é o caso desse, né? Olha aqui, esse menos 1 veio para cá, a gente precisou mudar o nosso sinal. Perfeito, perfeito. Beleza, beleza? Bastante equações, né? Dá uma cansadinha aí? Dá, né? Dá uma cansadinha, mas a gente está fazendo bastante exemplos para vocês não ficarem com dúvida, né? E terem em mente aí o passo a passo de como resolver. Você falou do quiz, eu lembrei daquele gritinho. É hora do quiz! Vamos lá, a gente tem uns minutos ainda na tela aí, então a gente vai agora fazer algumas perguntinhas para vocês, para ver se vocês internalizaram o assunto. Quer ver? Vamos lá. Começamos assim com o nosso amiguinho perguntando se você está lembrando os conceitos de equação do primeiro grau. Bora ver. Primeira questão. O valor desconhecido, que significa termo a determinar na matemática, é chamado de incógnita, é chamado de resultado, é chamado de variante ou é chamado de numerador? Tá fácil, né? Tá fácil. Vamos lá. O termo desconhecido, o valor desconhecido, a gente vai determinar agora esse termo como que denominação, que nome? É uma incógnita, é um resultado, é uma variante ou é um numerador? Bom, tá fácil. Tá. Facinho. Vamos lá? Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Com certeza, incógnita, né? O número que a gente não conhece ainda é chamado de incógnita, representado aí por uma letrinha, tá certo? Pergunta de número 2. Complete corretamente a frase. Quando um termo da equação mudar de lado, mudar de lado do sinal de igual, devemos mudar o sinal, mudar sempre para positivo, mudar a operação ou não muda nada? Não muda nada, legal. Quando um termo da equação mudar de lado do sinal de igual, o que a gente deve fazer, gente? Com certeza, vamos lá, tempo! A gente precisa, claro, que mudar a operação. Não é simplesmente mudar sinal, não é mudar sempre para positivo, e sim mudar a operação, tá certo? Beleza. Tranquilo? É uma parte teórica, mas que nos remete a resolver uma equação de maneira correta, né? Pergunta de número 3. Qual a resposta da equação x mais 30 igual a 40? Essa daqui é na lógica, essa daqui está muito fácil. X mais 30 é igual a 40. Qual o número que a gente substitui pelo x que dá resultado 40? De cara aí, todo mundo já respondeu. Pelo raciocínio lógico, a gente resolve a equação, né? Então, x vale 10. Se a gente fizesse pelo processo do passo a passo, é só passar o 30 para outro membro, subtraindo, 40 tira 30, 10. Então, tanto pelo raciocínio lógico quanto pelo processo do passo a passo, dá tudo certo. Bora ver? Mais uma. Pergunta de número 4. Qual o valor da incógnita x
que torna a igualdade 8x menos 3 igual a 5. Verdadeira. Será que esse x vale 0? Será que ele vale 1? Será que ele vale 3? Ou será que ele vale 8? Lembrando que esse x está multiplicando 8, né? X é um valor que multiplicado 8, tira 3, tem que dar 5. Multiplicar por 8 e tira 3. Multiplicar por 8 e tira 3, tem que dar 5. Bom, eu sei que para tirar 3 e dar 5, tem que ser... Não vou falar. Não vai falar. Não, tá muito fácil. Tá? Essa daqui com a lógica também já vai, né? Porque... Né? Multiplica por 8 e tira 3. Se eu botar o 0, vamos pensar. 8 vezes 0? 0. 0 tira 3? Fico devendo 3. Fico devendo 3, não deu, né? Se eu botar o 1, 8 vezes 1? 8. 8 tira 3? 5. Pronto, então a resposta correta é o 1. Por quê? 8 vezes 1, 8 menos 3, 5. Tornou a nossa equação verdadeira. Perfeito. Mais uma? Mais uma. Uma Pra finalizar? inequação agora, uma inequação. Vamos ver agora a pergunta de número 5. Resolva a inequação. Aqui está a equação, tá? Mas é uma inequação. Aqui nós temos uma inequação. Foi erro de digitação. Beleza. A gente coloca copia e cola, às vezes... Mas tá bom. X mais 5 tem que ser maior que 20 menos 4x. Uou, essa é difícil. Qual é o valor? Eu ia falar qual é o valor de x, tá vendo? Não é. É qual é o intervalo da resposta. É x maior que 2? É x maior que 3? É x maior que 4? Ou é x maior que 5? Se aqui é x maior que 2, maior que 3, maior que 4, maior que 5, vamos deixar um tempinho maior para eles. Vamos lá, pensa. É com vocês. Vamos pensando. E aí? Pensa. Já? Vai, peão. Levanta, peão. Bora. Sacode a Reage. poeira, dá volta por cima. Eles devem pensar assim, né? Esse professor não fica quieto, né? Pra gente tentar resolver. Mas é assim mesmo. É treinando vocês já para fazer as provas da vida aí, né? Que tu tá, às vezes, no Enem, querendo concentrar, e o menino fiscal, posso ir no banheiro? Abre porta, fecha a porta. Abre bala, fecha a bala. Nossa, a pior parte é da balinha. Nossa, mas tá bom. Vamos dar a resposta, então? Vamos. O meu X aqui vai ter que ser maior que quem? Maior que 3. Maior que 3. Porra, o quê? Vamos resolver? Que? Vamos lá. Letras de um lado, números do outro. Então vamos lá, o X já está desse lado, continua. O menos 4x tem que passar para o mais 4x, porque tem que ir para o primeiro membro, né? Vamos arrumar o sinalzinho aqui para ficar bem legível. É maior que o 20 está no segundo membro, continua 20. E o 5 está no primeiro, passa para outro membro, menos 5. Vamos lá, vamos resolvendo agora, né? O x mais 4x. 5x. Que aqui é como se a gente tivesse 1x. Maior que 20 menos 5? 15. Tá multiplicando, vai passar dividindo 15 dividido para 5. O meu x é maior que 3. Beleza? Muito fácil, né? Então, a gente conclui o nosso quiz aí com chave de ouro. Se você errou, não desanime, os erros fazem parte do aprendizado, certo? Certinho. Continue buscando, pois as tentativas lhe darão muitos conhecimentos. Isso. Esperamos que tenham gostado do nosso objeto de aprendizagem. Beijo no coração. Abraços virtuais. E lá vem a nossa Alice, porque agora ela está finalizando a caminhada dela, o sonho, né? Nesse momento, a Alice fez o quê? Acordou e foi correndo contar para sua mãe que não ia abrir primeiro o iogurte e nem a bolacha, que abriu o olho primeiro. E que havia sonhado e o que havia aprendido. Então é nessa hora que a Alice chega ao seu desfecho final, feliz da vida, assim como os alunos do primeiro ano da mediação, porque conseguiram encontrar as soluções das equações. Perfeito. Sabemos que é prática, né? É praticando que se vai longe, né? Mas para finalizar nossa aula, vamos de Brincando com os números. Olha lá na telinha então, pense e responda. Qual tanque encherá
primeiro. Ixi, isso aí é de observação, hein? Temos ali 5 tanques, não é? E uma torneira pingando água. Será que enche primeiro o 1, o 2, O 3, 4 ou 5? Eu acho que enche primeiro o 5. eu acho que é o 5 que não vai derramar para ninguém. É, já tá lá embaixo, é o primeiro que enche, pronto, né? eu também acho. Não, se nós achamos igual, estamos achados. Estamos achados? Mais um pouquinho, observa aí qual tanque encherá primeiro. Vamos ver, tá pingando. Vamos lá, o que vocês acham? E aí? Esse é um teste de observação, né? Fique atento aos detalhes. Beleza? Vem aqui com a gente, vamos finalizando a nossa aula de número 20 o quê? 25 Uou. já, uau. É, né? A aula 25 me lembra que está chegando perto do negócio. Da primeira avaliação? Não fala, que eles vão desculpa, ficar não era agoniados. Precisa não, né? Eu sei que é muito conteúdo, é muito assunto, mas foi tudo bem trabalhado e eu acredito que vamos tirar de letra. Por enquanto, ficamos por aqui, já a gente está de volta.